Efésios, capítulo de número 5, do versículo 22 até o capítulo 6, o versículo 4. Efésios, capítulo 5, do versículo 22 até Efésios, capítulo 6, o versículo de número 4. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A melhor família de todos os tempos. Há uma frase, eu creio que ela é da sociologia. A família é a célula máter, ou a célula mãe da sociedade. Se a célula estiver doente, o que acontece com a sociedade? Ela adoece e pode até morrer. As pesquisas, e eu mandei um vídeo para alguns irmãos compartilharem, sobre o aumento vertiginoso das famílias muçulmanas. Em contrapartida, o decréscimo vertiginoso das famílias ocidentais. Em 20 ou 30 anos, em número, em influência, em ocupação das grandes capitais europeias, sul-americanas, nós teremos quase metade da população de origem muçulmana. Por quê? Porque não nascem mais crianças. Os ocidentais têm uma média de filhos em torno de 1,8. E dizem os estudiosos nos últimos 100 anos que para uma cultura sobreviver, ela precisa no mínimo de 2,1. E os muçulmanos têm tido e procriado e espalhado seus filhos para todos os cantos e levando embutido na criação a cultura deles. Então, eu olho para nossa realidade brasileira, e eu pergunto, o que estão fazendo contra a família? Tudo o que é possível de ruim. Tudo o que é possível de ruim. Estão detonando a família. A família não é uma instituição humana. A família não é uma criação do Estado. Não é o Estado que tem que gerir, deitar regras e delimitar princípios. É Deus, o Criador dela, que tem essa prerrogativa. Nós, como cristãos bíblicos, somos a última fronteira. Se desabarmos e deixarmos de abraçar os valores bíblicos da família, seremos cúmplices da derrocada da nossa cultura, da nossa sociedade. Diferentemente de todos os povos, os judeus, que ficaram sem pátria durante 2000 anos, mantiveram um conceito estrutural de família. Língua, cultura, heróis, esperanças, tudo mais. E até hoje preservam, quando egípcios, gregos, assírios, persas ruíram
e se perderam, como o Império Romano também, mas o povo de Israel continuou mantendo essa estrutura. E eu gostaria que hoje você pensasse: que família é essa? A melhor família de todos os tempos. Dê um abraço na sua mulher, agora. Dê um abraço nos seus filhos, agora, se você os tem aqui, tá bom? Faz isso. Deus te abençoe, viu? Meu filho não está aqui, mas a Sabrina se sinta abraçada também, viu? Olha só, você tem um filho aí, você tem uma esposa aí, dá um abraço. Olha só, a Rede Globo, algumas decisões governamentais, programas, inclusive um. Deixa eu ver se eu lembro bem dele. Acho que é Toma Lá, Dá Cá. Toma lá minha mulher e dá cá a sua. A essência desse programa. Eles moram na frente um do outro. Um tem filho com a outra, casou com a outra. Sabe aquele rolo? Mas é engraçado. É bonito. É atraente, dá ibope. Então eu gostaria que você pensasse, eu não vou me alongar, eu só quero colocar 5 pontos desse texto aqui, para que você perceba qual é a melhor família de todos os tempos. E eu espero que você possa dizer: é a minha é sua. Eu posso dizer que a minha família é a minha base total, não tem como. Deus lá em cima, um pouco abaixo dele, minha família, e depois tudo mais, incluindo igreja. Vocês entenderam? Não mude isso, senão você está perdido. A melhor família de todos os tempos tem um só cabeça, e o texto aqui deixa claro quem é o cabeça. O cabeça da família é Jesus. Ele é a inspiração de amor para o marido, ele é a inspiração de obediência para os filhos, ele é a inspiração de cuidado de uma mãe. Ele é o cabeça, é ele o que move, é ele o que impulsiona, é ele o que motiva, é ele. Cristo é o cabeça de toda a família, que pode dizer para o mundo inteiro: a minha família é a melhor família de todos os tempos. Lá em casa, quem manda é Jesus. Ele é o cabeça, ele é o que ensina a perdoar, ele é o que ensina a se doar, ele é o que ensina a amar, ele é o que ensina a persistir em oração. Ele é o cabeça da melhor família de todos os tempos. A melhor família de todos os tempos tem uma só estrutura, e essa estrutura está bem nítida, não só aqui, mas em toda a Bíblia. Sabe qual é a estrutura que a melhor família de todos os tempos possui? É simples: homem, esposo, pai; mulher, esposa, mãe e filhos. Essa é a estrutura da melhor família de todos os tempos. Homem, macho; mulher, fêmea; homem, pai; mulher, mãe e filhos. E os desdobramentos: vem o tio, vem a tia, vem o avô, vem a avó, vem o primo. Essa é a estrutura da melhor família de todos os tempos. E estão bombardeando essa estrutura. O diabo tem feito de tudo para bombardear, principalmente na última metade do século XX, e o 21 então parece que é o século do bombardeio pior de todos os tempos, chamado de pós-moderno, mas eu acho que é um tempo que não é tão pós-moderno assim. É um tempo das cavernas, sabe? Um tempo perigosíssimo, em que não há absolutos, tudo se tornou relativo. E esse negócio de homem e mulher é complicado. Por quê? Porque desde que um cantor, há alguns anos atrás, e foi até falado isso no encontro de casais, ser um homem feminino não fere meu lado masculino, é complicado, né? Então creio que isso é mexer com uma estrutura. A melhor família de todos os tempos tem uma estrutura simples, consistente. Homem se torna esposo e pai. Mulher se torna esposa e mãe. E filhos se tornam a motivação mais importante da vida e do trabalho do pai e da mãe.
e por aí vai. E eles vão reproduzir isso quando gerarem suas próprias estruturas de família. A melhor família de todos os tempos tem um só cabeça, tem uma só estrutura. A melhor família de todos os tempos tem um só sentimento. E o nome desse sentimento é ágape. O texto aqui diz, de maneira tão profunda, num único verso: do mesmo modo que Cristo amou a igreja, o homem tem que amar a sua esposa. Quando esse sentimento borbulha numa casa, numa família, tudo mais vem a reboque. Quando um homem não ama a sua mulher, nem ama a sua família, ele não exige nada porque ele não terá nada. O Cristo que me amou não precisa me chacoalhar para que eu o ame. Eu faço isso com prazer, eu faço isso espontaneamente, ainda não plenamente, mas eu chegarei lá o máximo que eu puder, até o meu último suspiro. A melhor família de todos os tempos tem um só sentimento, não é de domínio, não é de imposição, mas é o sentimento de amor. E olha, irmãos, eu tenho tanta certeza disso, que há 20 e tantos anos atrás, pregando sobre amor, teve uma pessoa que estava no culto, participando da igreja, visitando de vez em quando, e ela saiu bufando depois do culto, dizendo: esse cara só sabe falar de amor. Ela não era membro da igreja, mas era irmã de uma pessoa que era membro da igreja, que tinha sido ajudada a ser restaurado o seu casamento destruído. Mas a pessoa reclamou, porque num único sermão que ela ouviu, a palavra, a tônica foi amor. E eu pergunto, onde está esse amor naquilo que se chama família hoje? Já que o próprio Cristo profetizou no primeiro século que o amor de muita gente no final dos tempos iria esfriar. A melhor família de todos os tempos tem um sentimento dominante: amor. Ágape, não é amor amizade, não é amor erotismo, não é amor parceiro, mas é amor doador, amor sublime, amor sacrificial, amor que se entrega, amor que se empenha, amor que morre se necessário for. A melhor família de todos os tempos tem um cabeça, uma estrutura e um só sentimento. A melhor família de todos os tempos tem papéis distintos. Vamos começar com o papel do homem, que é marido e que é pai. Papéis distintos. Sabe o que esse texto diz que o homem tem que fazer? Bom, além de amar, que é o máximo, ele tem que cuidar. Cuidar da sua mulher como ele cuida do seu próprio corpo. Os irmãos já perceberam como tem muito homem narciso hoje em dia? Ou narcisista? Homem narciso. A Bíblia está dizendo aqui: ninguém jamais odiou a sua carne. A pessoa geralmente que se ama, lembra acho que o Traje a Rigor, sei lá, se é esse o grupo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Então, quando você pensar na sua família, diga: eu amo vocês, não posso mais viver sem vocês. A melhor família de todos os tempos tem papéis distintos. E o papel do macho, e vou dizer de novo, no hebraico de Gênesis, é macho e é fêmea. Não há terceira via, ou um ou outro. A guerra começa com a distorção de um talvez, de um sabe lá o quê, para que todos nós aceitemos como naturalmente igual. O Império Romano, o mais duradouro, o mais poderoso, o mais imponente, o mais dogmático, o mais cruel, ruiu por questões morais, não por questões militares, não por questões de direito, porque eles legaram ao mundo o melhor estado de direito possível. Mas em família, em moralidade, a lá Nero, a lá Calígula, eles detonaram a si próprios. Por isso, a melhor família de todos os tempos tem papéis distintos. Cabe ao homem liderar, cabe ao homem prover, cabe ao homem cuidar, cabe ao homem defender, cabe ao homem ser o protetor,
cabe, é a ele o papel que Deus entregou, é um papel que é de autoridade. Cristo é o cabeça do homem, como o homem é o cabeça da mulher. Por isso, irmãos, logo de manhã, sem citar o nome, lá de Lavras, uma pessoa que a gente aconselhou, pessoa digna, decente, sofrida, com um marido complicado, cheio de problemas. A hora que eu levantei para orar, eu não entro no Facebook dela, mas quando você vai abrir o meu, como é que chama aquele negocinho quadradinho lá? O meu tablet, né? Aí você vai ligar, bota a senha lá, 1611, e aparece alguma notificação lá, e apareceu o nome dessa irmã. Avisa ao pastor Davi que eu estou me separando. Anos de oração, anos de aconselhamento, mas sabe, irmãos, é complicado. Conhecendo o cara com quem ela casou, eu não vou desobedecer a Bíblia, não vou falar, vai, se separa, mas eu tenho muita dó e muita pena dessa mulher e dos filhos, por conta do que o cara faz e do que ele deixa de fazer. A melhor família de todos os tempos tem papéis distintos, e o papel do homem é o primeiro, é o prioritário, é o que instiga e abre caminhos para os outros papéis. Mas há um papel distinto também do homem como pai. Eu não falei ainda nem dos filhos, nem o papel da mulher, mas eu quero falar o papel do homem. O texto, no versículo de número 4 do capítulo 6, diz: pais, vós pais. No verso de número 1, obedecei a vossos pais. Aqui é plural, pai e mãe. Em verso 4 não é plural pai e mãe, mas é plural homens. Ou seja, vocês pais, não pai e mãe, mas pais masculinos, pais, os machos, os progenitores, depende deles. Deus está dizendo que o pai, os pais de cada família, sem transferir para as mães essa responsabilidade, eles é quem devem criar os filhos, na disciplina e na admoestação do Senhor. É um papel. E essa criação não pode ter excesso de proteção, essa criação não pode ter favoritismo, essa criação não pode ser desestimulante. Um pai não pode criar o filho para estimular o filho, falar, seu burro, sua anta, você não vai dar em nada, você não faz um gol na vida, menino. Chuta a bola no gol, em vez de chutar para fora. Um pai que faz isso, ele provoca o filho à ira, ele desestimula o filho. E a Bíblia está dizendo, é papel dos pais, dos homens. Eles é quem tem que criar. E hoje em dia, quem é que cria mesmo? A maioria dos filhos que estão por aí? O pai? Não. A mãe? Não. A professora? Não. A babá. Quando tem direito? Tem babá fazendo cada coisa com o filhinho das mamães. Depois elas vão lá na delegacia, elas vão chamar um advogado, elas vão pedir ajuda. Aquela mulher chacoalhou a cabeça do meu filho. E você deu um nó na cabeça dele. Então a Bíblia está dizendo, a melhor família de todos os tempos tem papéis definidos. E o papel do homem é ser o provedor e como pai, patere, ele tem que criar sem excesso de proteção, sem favoritismo, sem provocar a ira, sem desestimular, sem exigir cópia exata. O homem, às vezes, ele quer que o filho seja exatamente igual a ele. Você tem que fazer como eu fiz, no meu tempo. Que conversa, no meu tempo, qual tempo? De repente fala no meu tempo, mas peraí, e no tempo do meu pai, no tempo do meu bisavô, como é que era o negócio? No tempo que esse texto foi escrito, Deus está dizendo, independente do tempo, do local onde você nasce, exerça o seu papel de homem cristão e crie o seu filho sem querer que ele seja uma cópia exata sua, mas que ele seja o homem que Deus quer que ele seja, e acabou. Papéis distintos. A melhor família de todos os tempos tem papéis distintos. Qual é o papel da mulher que é esposa e que é mãe? Eu vou dizer numa palavra só, ela tem que ser a liga. Sabe o que a Bíblia diz? Uma mulher sábia, o que ela faz? Ela edifica a sua casa. E com as mãos, se ela for tola, ela destrói
destrói, derruba a sua casa. Sabe qual é o papel da mulher? Manter a casa em pé. Descubra como é que isso funciona. Se você tiver uma, descubra. Porque se você não tiver uma mulher e sim um trator, ela vai destruir tua casa e tua vida. Por isso que a esposa fiel é coisa de Deus, não é coisa de escolha. Fala assim, não, eu vou escolher, a próxima Miss Brasil, vou escolher aquela que é muito rica, eu vou escolher aquela que é filha do Diniz, ou viúva do Setúbal, sei lá o quê. Vocês entenderam? A melhor família de todos os tempos tem papéis definidos. E o papel da mulher é ser a liga sábia que mantém todas as pedras do edifício grudadas, formando aquilo que costumeiramente se chama de lar. Lar. E a mulher de Provérbios 31, ela dá a receita em todas as áreas. Talvez a mulher mais moderna de todos os tempos seja aquela. Por isso que o texto sábio diz, respeite o seu marido. Mas que marido ela vai respeitar? Esse que ama como Cristo amou a igreja. O resto, desculpe, não merece respeito. Mas esse aqui merece todo o respeito do mundo. E o papel distinto dos filhos na melhor família de todos os tempos? Simples. Obedecer é justo, honrar é vantajoso. Olha o que o texto diz. Obedece seu pai e a sua mãe, isso é justo. Mas olha o resto do texto. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. É justo obedecer ao pai e à mãe? É. Mas é vantajoso você honrar seu pai e sua mãe. Eu vou fechar esse texto e já terminar o sermão dizendo o seguinte: se você honrou teu pai e a tua mãe, você está numa boa. Pode ficar tranquilo, Deus vai cuidar de você. Se você é filho e honrou teu pai e a tua mãe, Deus vai cuidar de você. Mas se você é pai e cuida e ama seus filhos, fica tranquilo também, teus filhos vão cuidar de você. Deus cuida de um lado, teus filhos cuidarão do outro, mesmo que você envelhecer, e se envelhecer, fica tranquilo, a turma que você colocou no mundo e amou, e zelou e cuidou, vai te proteger, vai te defender, vai blindar você. Isso é promessa da palavra de Deus. Finalmente, a melhor família de todos os tempos tem um mistério. E é com esse versículo que eu termino. Verso 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A melhor família de todos os tempos tem um mistério. O mistério de Cristo impregnado dentro de casa. O Cristo que, como cabeça, impulsiona as decisões de um bom líder. O Cristo que, como Salvador, se entrega para ver o melhor, para ver o perdão, para ver a salvação da sua família. O Cristo que, como santo perfeito, exercita a sua liderança para purificar os sentimentos, as relações de cada membro da família. Quando você era pequeno, pelo menos na época que eu era moleque, sempre tinha alguém que era conciliador nas brigas. Aí fazia um risco no meio do chão assim, e falava, não sei o quê, quem for homem cruza essa linha, quem não sei o quê, sei que lá, não sei o quê. De repente a gente precisa de alguém que fala, quem for homem, abraça. Quem for homem, perdoa. Quem for homem, cruza essa linha e diz, fui eu que errei, fui eu que pequei. Esse é o Cristo que serve de exemplo e de padrão de humildade. Mistério. Nenhuma família é fruto apenas do empenho de um cara bem disciplinado, de uma mulher bem educada, de um pai, de uma mãe que chega no outro pai, na outra mãe e fala assim, olha, vamos fazer um negócio? Teu filho estuda muito, é um bom trabalhador, está empregado, e minha filha estuda, já se formou, ela precisa de um bom marido, vamos fazer um pacto. Não dá, é mistério. É mistério, grande é esse mistério, Paulo diz, mistério Cristo e igreja, mistério homem e mulher, mistério família, mistério pai e mãe,
Isso é mistério, não é fruto do empenho pessoal, é fruto de uma graça que vai muito além de qualquer esquema. Por que algumas famílias seguem abençoadas desde o primeiro instante até a morte de todos os seus componentes, deixando apenas os descendentes para contar a história? E outras famílias vivem as turras, vivem com problemas constantes, porque uma foi temente, obedeceu, se entregou, fez o que tinha que fazer. A outra viveu as turras, com amarguras, com azedumes, com falta de perdão. Irmãos, a melhor família de todos os tempos é um mistério de Deus, é um mover de Deus. Não é questão de sorte, não é questão de grana, não é questão de morar numa casa muito boa. Sabe por quê? A mesma Bíblia que tem Efésios 5 e Efésios 6, também tem Provérbios, que fala, é melhor você morar num barraco, onde só tem pão e água, do que morar num castelo, com um boi cevado, assado, onde há intrigas e guerras o tempo todo. É melhor uma casinha simples, daquele tipo que todo mundo sonha, e eu não sou bobo, também sonho. Eu quero uma casinha branca, de varanda, um quintal e um mato verde para ver o sol nascer. Já pensou que coisa bonita? Mas em São Paulo não dá, só no interior. Agora também não dá, só depois que aposentar. Aí depois que aposenta, os filhos falam, mas vocês vão morar longe? Onde é que vocês vão morar sozinhos? Como é que vai ser? Não tem Sul América lá, não tem médico, não sei o quê. Eles frustram a gente tem que morar onde? No olho do furacão até morrer, não é? Mas perto de quem a gente ama, é como diz o hino. Se eu estiver com Jesus, bem pouco importa eu habitar em casa boa, na gruta, à beira-mar, na montanha, com Cristo está ali, é céu para mim. Sabe o que a gente pode dizer como referência a esse hino? A minha família é um céu para mim. Se a sua é, levante a mão para o céu e diga, Senhor, eu te louvo por ser quem sou, por crer em Ti, pelo mistério da salvação e pelo mistério de um dia o Senhor me ter dado a bênção de casar com a Shirley. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém.